documento. Mas o que a gente pode, né, talvez assim para ajudar a compreender, por exemplo, digamos que nós estivéssemos na aula presencial, né, na nossa primeira aula presencial. E antes de começar a aula, eu propusesse para vocês que cada um escrevesse num papel uma regra de boa convivência ou uma combinação de boa convivência que queira estabelecer com o grupo todo para que todo momento das nossas aulas fossem prazerosos e tivessem, né, fossem bem vividos por todos os que estão ali, todas as que estão ali. Né? E aí alguém vai colocar lá no papel, olha, tem que se comprometer, né? Tem que prestar atenção e participar. Tem que respeitar a opinião do colega. Tem que, se vai sair da sala, você tem que pedir uma autorização, não sei, né? Se tiver trabalho em grupo, tem que misturar, não pode fazer panelinha. Estou dando exemplos bem, né, simples, assim, mas para dizer assim, se nós tivéssemos feito isso e posto todas essas sugestões em um papel, né, numerando elas ou ordenando elas, né, e a partir disso todo mundo fosse ali e assinasse esse papel, o que a gente tinha ali era uma carta de princípios do que seria boa convivência ou uma relação de respeito mútuo entre todos para o espaço da nossa aula. É claro que é um exemplo mais micro, né, um exemplo menor do que é o exercício da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela é uma carta de princípios, como eu já falei antes, assinada por várias lideranças mundiais em um determinado momento da história, depois de muito se conversar sobre isso, né, que concordaram que o que estava ali registrado ficava como o mínimo a ser garantido para todos os seres humanos, todas as pessoas, né, para que essas pudessem ter vida digna. Né? Então, acho que essa ideia a gente deve guardar para, como eu falei, para entender a ideia geral de direitos humanos. Eu queria ainda comentar uma questão aqui para vocês. Né? O vídeo fala de logo no início, né, quando ele fala do Ciro, né, da pedra de Ciro, e eles assim, rapidamente a ideia se espalhou pelo mundo. Bom, não foi assim tão rapidamente, que de Ciro até o Império Romano, onde se constitui novamente, né, uma ideia de acordo comum para a boa convivência, de certa forma, para que todas as pessoas que estavam ali compondo aquela sociedade que no vídeo está citado como Império Romano, tem aí uma diferença de 500 anos, mais ou menos, né? Ciro está ali posto como 539 a.C. e o Império Romano vai ser ali 27 a.C. Então, não foi assim bem rapidamente se espalhou. Essas ideias, elas demoram, né, a serem compreendidas e aceitas por boa parte da população. Era assim antes e é assim, né, até hoje, a gente pode dizer assim, né? Tanto que a gente vem aqui conversando com vocês de que, infelizmente, ainda se tem a ideia de que direitos humanos é coisa de esquerda, de partido A, de partido B, ou então de pessoas que querem defender bandidos e algo do tipo, né? Não, não é. Né? E o vídeo também nos ajuda a pensar que a nossa dificuldade em compreender o que são os direitos humanos, a sua necessidade e a sua materialidade na nossa vida é justamente porque nós temos a ideia de que esses princípios de ação humana, eles têm que estar postos numa lei. Né? Se não tiver na lei e eu não ver a lei acontecer de fato, né? Por exemplo, é proibido matar. Então eu vejo que as pessoas que matam, elas são presas. Pô, então eu consigo compreender, né, melhor o que é a lei, né, ou o princípio de não matar. Agora, quando esse princípio ele se dá no cotidiano, né, por exemplo, é direito de todo cidadão, ou de todas as pessoas, a uma alimentação adequada. É um pouco mais difícil para nós entender que quando nós temos acesso a uma alimentação adequada, a gente está tendo o nosso direito humano de uma alimentação adequada garantido. E como também a gente tem dificuldade de saber quem garante esse direito para nós, ou a gente tem a ideia de que quem está garantindo esse direito somos nós mesmos, pelo nosso próprio esforço, né, pelo nosso mérito, né?
também é um pouco mais complicado, né, da gente materializar, né, a efetividade da garantia de um direito humano. Mas, na verdade, a gente tem a ação, né, e a efetivação dos direitos humanos todos os dias nas nossas vidas em N situações, né, no acesso à saúde, no acesso a leis, a justiça, né, básica, enfim, uma questão, várias questões postas aí. Outra ideia que eu queria conversar com vocês era, por exemplo, quando tem uma parte lá da história contada em que o Império Britânico define uma carta magna, chama Carta Magna, onde vai constar que o rei também está sob o regime da lei. O rei não pode fazer o que ele bem entender, né? Muito menos fazer com o povo o que ele bem entender, né? Bom, o que... para a gente poder imaginar um pouco, né? O que fez com que o rei não se negasse a assinar essa carta? Porque, né, naquele momento, naquela época, né, para muitos impérios e nações, o rei era uma figura divina, né? Deus ou outra entidade compreendida como o ser supremo tinha posto aquela pessoa ali. Então era um direito divino, né? Então, quem eram as outras pessoas para questionar esse direito? Por que, né, o rei aceita assinar a carta e abrir mão de parte do seu direito, né, da sua ação? Bom, o que garante, o que permitiu, né, que fizesse isso foram grupos de pressão, né? Pessoas organizadas, né, em outros grupos que foram difundindo essa ideia para a opinião pública de que não era justo que uma única pessoa tivesse poder supremo sobre todas as outras e a vida das outras, inclusive, né, e que ela também deveria se colocar abaixo do regime da lei. Ou, né, o que eu estou chamando de lei aqui é o acordo coletivo, a carta de princípios que diz como deve ser a convivência entre as pessoas, ou uma boa convivência entre as pessoas que dividem o mesmo espaço, nesse caso, uma nação. Então, esses grupos de outras pessoas organizados e fazendo pressão sobre o rei e também trabalhando a opinião pública fez com que várias outras pessoas ali do povo, né, naquela época da plebe, né, também entendessem, olha, é injusto que o rei faça por que der na cabeça dele, né? Aos poucos essa opinião pública foi chegando à figura do rei, aos seus assessores, a sua corte, que ao aconselhar o rei disse, olha, o melhor a fazer e o mais justo é você assinar, né? E aí também começa a se abrir, né? E também é interessante e é importante a gente pensar que essas garantias ou essas conquistas, né, dos direitos humanos e das leis, elas não são assim, uma vez conquistadas, nunca mais vai se deixar de ter aquele direito. Isso não acontece assim, infelizmente, na história da humanidade, e o vídeo também mostrou isso, em que muitas vezes a gente avança na garantia dos direitos humanos e em vários casos na história da humanidade, e ainda hoje a gente retrocede, né, na garantia dos direitos a todas as pessoas. Então, é bom a gente ter isso em mente. Não há uma linha, né, que vai no único sentido, né, do desenvolvimento e do fortalecimento dos direitos humanos. Eu quero indicar para vocês um filme para pensar, para refletir sobre isso que a gente falou agora, principalmente nesse momento onde ainda existiam monarquias no mundo. Tá? O filme se chama O Amante da Rainha, um filme de 2012, né, que conta a história do reino da Dinamarca e se centra na história da rainha, que na verdade ela era do Reino Unido e foi enviada para casar com o rei da Dinamarca sem, né, o seu consentimento, obviamente, naquela época. Então aí a gente já tem uma reflexão a respeito de direitos das mulheres, né, já naquele tempo, né, e ela acaba se envolvendo com uma outra pessoa da corte, enfim, não vou contar o filme todo para vocês, mas é muito interessante ver esse filme, porque nesse filme, na minha opinião, tem alguns exemplos desse desenvolvimento
da noção do direito público para todas as pessoas e não só para algumas pessoas, e muito menos só para as pessoas que estão próximas do poder de uma sociedade. Além dessa temática também que eu mencionei sobre a questão de gênero, direitos das mulheres, né? Enfim. O que mais que eu queria comentar com vocês? Assim como os direitos humanos são uma carta de princípios, eu também queria trazer para vocês a questão da Constituição Federal dos países e falar especificamente da Constituição Federal do Brasil, né? A nossa lei maior, digamos assim, a gente fala, né, publicamente lei maior, assim, cotidianamente ou popularmente lei maior, mas na verdade a Constituição Federal de um país, ela também não tem força de lei. Ela não é uma lei. Ela é também uma carta de princípios, assim como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela é um acordo coletivo entre todas as pessoas que fazem parte daquela nação, em que está estabelecidas, na verdade, quais são as condições mínimas de vida das pessoas naquele determinado país. Quais são os acordos de boa convivência que todo mundo vai aceitar e que todo mundo vai aplicar, né? Por isso, muitas vezes, mesmo estando na Constituição, né, essas questões não são, na prática, realizadas, né? E também não é porque, mesmo que estivesse já em forma de lei, passada a Constituição para a forma de lei, isso também é difícil, porque assim, como também está posto lá no vídeo, para que esses direitos sejam de fato garantidos, eles precisam acontecer na vida cotidiana de cada um de nós, né? Todos nós temos que conhecer esses textos, conhecer, né? Não é que tenhamos que decorar, mas tenhamos que ter pelo menos a noção dos princípios que regem esses textos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Constituição Federal e da Constituição as leis que saem dela, que emanam dela, né? Para colocar esses princípios em prática na nossa vida cotidiana, nas nossas relações sociais com todas as pessoas, certo? Eu tenho uma pergunta para deixar aqui com vocês, para vocês ficarem pensando, que possivelmente vai ser uma das nossas atividades posteriores do vídeo, né? Porque muito se fala também assim, mas esses documentos, em geral, eles só apontam direitos, né? Eles não apontam os deveres das pessoas, né? Essa é uma crítica bem comum, né? Que vem, na verdade, de uma má interpretação das pessoas do que vem a ser uma carta de princípios, né? Porque numa carta de princípios, toda vez que aparece ali um direito, não é um direito que cabe só a mim como pessoa, é um direito que cabe a mim como pessoa e um dever meu para com todas as outras pessoas, né? Então, se diz ali que é um direito meu viver, é um dever meu não atacar a vida das outras pessoas. Uma coisa está contida na outra automaticamente. Mas como a forma da escrita ela é positiva, ela vai sempre para o lado do o que devemos fazer e não do que, aliás, do que não devemos fazer e não do que devemos fazer. Então, as pessoas têm dificuldade em entender, mas todo direito tem um dever dentro dele. Mas a pergunta que eu queria deixar para vocês é a seguinte: é justo que eu cobre algum dever social, né, de alguma pessoa que não tem as suas condições mínimas de vida atendidas? Quero que vocês reflitam um pouco sobre isso, né? É justo que eu cobre uma série de deveres, né, sejam eles civis, políticos ou sociais, e aí aqui já vou introduzindo a parte da cidadania e dos direitos, né, de uma pessoa, um dever, é justo que eu cobre um dever nesse sentido de alguém, sendo que essa pessoa não tem uma casa para morar, ou se tem uma casa, a sua onde mora não tem saneamento básico, a escola ou não existe, ou é de uma estrutura muito precária, e quando eu falo escola, eu estou falando do direito à educação, né? Ou então a pessoa precisa caminhar quilômetros, ou precisa atravessar rio, no caso de outras regiões do Brasil, para chegar no posto de saúde, e aí ela está com o seu direito
no acesso à saúde prejudicado, é justo que eu faça uma cobrança de deveres para essas pessoas? Pensem, tá? E se é justo, por quê? Se não é justo, por que não é justo? Só o sim ou não também não é. Temos que exercitar um pouco a nossa argumentação, né? Claro que da forma como eu formulei a pergunta, o sim ou não parece uma resposta completa, mas não é, né? Sim, não e por quê? Porque é justo ou porque não é justo, né, que eu cobre deveres de quem não tem sequer os seus direitos mínimos, né, garantidos. Da questão da cidadania, que eu falei rapidamente ali antes, o que vai gerar a cidadania? O que é a ideia de cidadania? A cidadania é um conjunto de direitos e deveres estabelecidos de comum acordo entre todos os cidadãos e cidadãs de um determinado local. Esse local pode ser uma cidade, né, uma região, um estado ou um país. Mas, em geral, né, o que a gente tem como convenção, né, é que cidadania está circunscrita nos direitos e deveres de um país, de cidadãos e cidadãs de um país. A ideia de nação está junto com a ideia de cidadania, né? Que por vezes a gente também pode confundir, né, com aquela cidadania do passaporte, né? Ah, fulano tem cidadania italiana, ah, fulano tem cidadania portuguesa. O que isso significa? Não é só a facilidade de entrar naquele país, de poder viajar e não pedir visto para aquele país, né? Significa que você passa a ter todos os direitos, mas também os deveres, por óbvio, de um cidadão, de uma pessoa que nasceu naquele país, né, que é natural daquele país, né? Então, um exemplo que a gente pode tomar aqui é a questão, talvez, do acesso à saúde. E se o local, se aquele país em questão tem um sistema público de saúde, você, como cidadão daquele país, ao chegar lá, pode fazer uso desse sistema de saúde. Se você não é cidadão daquele país, você não vai poder fazer, ou vai ter um acesso com alguns poréns, talvez, assim, né? Ah, pode usar, mas usar só o serviço básico. Ah, pode usar, mas não pode se internar. Ah, pode usar, mas vai ter que pagar metade, né? Um exemplo bem prático e simples do que seria estar sob o guarda-chuva da cidadania de um país e não de outro, né? Então,